Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. O meu nome é Michael Lima, eu sou o criador desse canal Começar a Investir de 0 a 100 e hoje eu quero falar para você sobre algumas técnicas de investimentos. E primeiro eu quero que você entenda o seguinte, existem várias e várias técnicas de investimentos, não existe apenas uma técnica que funciona. Por exemplo, Michael, como assim? Existe aquela pessoa que vai lá no banco, abre uma conta poupança e investe a vida inteira na poupança. É uma técnica de investimento porque ela não tem acesso a outras informações ou talvez não tenha interesse em outras informações. Existe aquela pessoa também que o gerente do banco chama, conversa com ele e fala, olha, vamos aplicar em uma LCI ou vamos aplicar em um fundo de investimento. Então é um outro exemplo. Essa pessoa ela acha que ela é um investidor porque ela aplica em algo diferenciado. Bom, dito isso, foram dois exemplos mais simples de investimentos e estou pegando a minha aliança aqui que eu lembrei que minha esposa quer que eu grave com a aliança. Bom, existem técnicas para todo tipo de pessoa. Se eu for dar mais um exemplo, se eu fosse metaforar, não sei se existe essa palavra, mas se eu fosse fazer uma metáfora, levando para uma outra situação. Eu não sei se você é cristão, eu não sei se você é judeu, eu não sei se você é ateu, mas se você perceber, existe hoje em dia, no ano de 2021, existe igreja para todos os gostos, né, de pessoas. Então existe aquela igreja mais fervorosa, existe aquela igreja mais tradicional, né? Os judeus, por exemplo, eles têm um estilo mais tradicional, uma igreja mais antiga. Dentro do próprio cristianismo, que eu acho que é a maior quantidade de pessoas não ateias no nosso país, no Brasil, dentro do próprio cristianismo existem várias frentes, né? E bom, dito isso, agora voltando para os investimentos, existem técnicas de investimentos para todo tipo de investidor. Mas eu quero trazer para você duas técnicas principais aqui. A primeira técnica que eu vou falar para você é sobre o day trade e normalmente o day trade, normalmente, tá? Não quer dizer que é uma regra isso, mas muitas vezes ele vem acompanhado com dinheiro aqui do lado, né? Então com que é isso aqui? É dólar, né? Com dólares e etc e tal. Então essa é uma técnica, quero falar um pouquinho para você sobre ela, sobre algumas características. E uma outra técnica de investimento, também um pouco menos conhecida que o day trade, é uma técnica chamada de value investing, né? Se a gente traduzir isso daqui de uma forma bastante simples, a gente poderia traduzir como investimento de valor. Então vou falar para você sobre essas duas técnicas e vamos ver algumas características entre day trade e entre value invest. Vou colocar o quadro branco agora na tela para a gente anotar essas características. Então vamos lá, vamos ver quais seriam as diferenças entre day trade, vamos começar com ele, e value investing, que a gente pode entender também como investimento de valor. Bom, primeira coisa aqui no day trade, o que é day trade para a gente entender? Day trade é uma operação onde você compra e vende no mesmo dia. Então você compra e vende no mesmo dia. Por isso, né? Day, dia, trade, negociação, né? Sorry for my English, né? Esquece meu inglês aqui, tá? O importante é a gente entender os conceitos. Então no day trade você compra e vende no mesmo dia, enquanto no value invest você compra investimentos, né? Você adquire investimentos que a gente chama de investimentos de valor. Então essa é a primeira grande diferença. E aí eu quero falar alguns detalhes aqui em relação a isso. A pessoa que investe com essa técnica chamada day trade, ela é uma pessoa que ela tem que estar acompanhando o mercado diariamente.
Por quê? Porque você quer ganhar dinheiro, você não quer comprar aquela coisa e vender no mesmo dia e perder dinheiro. Então existe uma questão também, é que demanda mais tempo no day trade. Já no Valo Invest, você compra e fica com essa ação por mais tempo na sua carteira, né? Então vamos fazer essas anotações pertinentes. No day trade você tem que acompanhar diariamente, né? Nos dias que você está negociando. Já no caso do Valo Invest, você mantém o ativo, né? O ativo, isto é, o investimento. Vou colocar investimento direto aqui, por mais tempo. E aí, só pensando dessa forma, só vendo essas duas questões, você já começa a analisar o seguinte: será que eu tenho tempo para ficar o dia inteiro? Não tem celular aqui, mas vou pegar o livro mesmo. Imagina que esse livro é um celular. Eu tenho tempo para ficar o dia inteiro acompanhando. Opa, subiu, desceu, opa, preciso comprar, vender, ou saiu uma notícia. Ou será que eu tenho menos tempo e eu quero comprar e trabalhar, viver minha vida, sei lá, fazer meu plantão se eu for médico, ou ir para o fórum se eu tiver uma audiência, se eu for um advogado, ou seja lá qual for a sua profissão, né? Ou ir para a padaria se eu for padeiro, ou ir para a empresa se eu for, enfim. O que será? Então você começa a analisar essas questões. No day trade você fica mais tempo acompanhando o mercado. Em outras palavras, você poderia entender também que você perde tempo, porque você tem que ficar mais tempo acompanhando o mercado financeiro. Isso no caso do day trade. No Valo Invest, comprou a ação, tá tudo resolvido. Né? Tudo resolvido no sentido de que você não precisa ficar olhando para ela, né? Todo dia, todo dia. Basta você olhar uma vez a cada um mês, a cada 3 meses. Existem técnicas que ensinam você a rebalancear a sua carteira a cada 1 ano. E isso é muito bom, porque você não fica perdendo tanto tempo olhando toda hora para os seus investimentos. Uma outra questão aqui que eu quero assinalar para você também é que no day trade você pode comprar qualquer ação, ou para ficar mais fácil aqui, qualquer tipo de ação. Então, eu quero comprar a ação de uma empresa que está com problemas financeiros, por exemplo. E não sei se você sabe, mas quando você investe na renda variável, que é o que nós estamos falando aqui, quando você investe em ações, você se torna sócio de uma empresa. E no caso do day trade, você pode se tornar sócio de uma empresa que tem problemas financeiros. Já no caso do Valo Invest, você vai selecionar ações que estão abaixo do chamado valor intrínseco. E isso é o que conceitua o Valo Investing, que a tradução poderia ser investimento de valor. Então você compra ações que estão abaixo do seu valor intrínseco. Ou seja, você procura selecionar empresas que têm potencial de valorização, que têm potencial de crescimento, porque esses investimentos, essas ações estão abaixo do seu valor intrínseco. Um outro ponto, agora voltando para mim aqui, um terceiro ponto sobre a diferença entre day trade e Valo Invest. E é quase como comparar coisas tão diferentes, né, no mesmo segmento. E a questão do day trade, e agora me critique quem quiser, mas é que a maioria das pessoas perde dinheiro. E eu vou te explicar o porquê. Então 99% das pessoas perdem. E eu vou te explicar por que 99% das pessoas perdem. A maioria das pessoas perdem dinheiro porque o objetivo do day trade é você bater o mercado. Então todo dia existem pessoas negociando na bolsa de valores brasileira, nas bolsas de valores mundiais. E o objetivo do day trade é ele conseguir negociar melhor do que todas essas outras pessoas, né? Ele ser melhor do que as outras pessoas. Então no day trade eu costumo dizer
que é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, alguém tem que perder, porque essa operação ela é executada no mesmo dia, tá? Isso eu estou falando de uma forma simples, de uma forma didática aqui. Já no Value Investing, e aí vocês vão achar que eu estou puxando farinha para o meu saco, né, como se diz aqui em Santa Catarina, mas a questão não é essa. A questão é que realmente, através do Value Investing... para aí, filho de Deus. Agora você vai se assustar, talvez, porque eu vou dizer para você que 100% das pessoas ganham. Ah, Maicon, beleza, já escolhi minha forma de investimento. Se aqui 99% das pessoas perdem e aqui 100% das pessoas ganham, então eu escolhi o Value Invest. Tá, calma. Deixa eu explicar o porquê que eu estou trazendo essa posição aqui em que 100% das pessoas ganham. Por quê? Voltando para mim aqui. Diferentemente do day trade, que você tem que bater o mercado, né? Que você tem que negociar no mesmo dia, no Value Investing você vai comprar empresas, por exemplo, brasileiras, empresas, por exemplo, americanas, e você vai curtir a valorização dessas empresas. Então, quando você compra uma empresa, por exemplo, uma Apple, só um exemplo, tá? Isso aqui não é indicação de investimento. Quando você compra uma empresa tipo a Google, quando você compra aqui no Brasil uma empresa tipo Itaú, ou quando você compra uma empresa no outro setor aí, tipo a VEG, você vai participar do crescimento dessas empresas. E boas empresas crescem. Isso é uma coisa natural de acontecer. E esse crescimento, esses lucros que essas empresas têm, são distribuídos para quem? Para os seus acionistas. E quando você investe na Bolsa de Valores, você é um acionista. Então é por isso que no Value Investing existe a possibilidade, sim, de todas as pessoas ganharem dinheiro, desde que você entenda e saiba o que você está fazendo. Agora existe um terceiro método que eu quero trazer aqui para você. E só para a gente não esquecer, nós falamos do método chamado Day Trade, nós falamos do método chamado Value Invest, está escrito lá em cima. E o terceiro método é o método que eu chamo de método começar a investir. Quais são as características desse método, que é a metodologia de investimento que eu utilizo? Bem, quando nós falamos em Value Investing, o que acontece? No Value Investing existe uma série de técnicas. E uma forma da gente aprender sobre Value Investing é, por exemplo, com esse livro aqui, ó, O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Não sei se está aparecendo o contrário aí para você, mas o Ben Graham, né, que é o cara que escreveu esse livro, considerado um dos pais, né, um dos criadores aí do chamado Value Invest. Agora, dá uma olhada no tamanho desse livro. Talvez o tamanho não seja problema. A questão é que você tem que ler e você tem que interpretar. E, gente, nada contra o Value Invest. Eu sou um Value Investor, eu sou um investidor de valor. Mas não é fácil para um investidor iniciante pegar um livro desse daqui, ler e entender. De verdade, gente, não é fácil. Então, qual que é a minha dica para você? Existe uma metodologia, e que eu chamo de método começar a investir. Método começar a investir, que é a metodologia que eu utilizo. E na metodologia começar a investir, você vai comprar investimentos, você vai adquirir investimentos de valor, assim como no Value Investing. Então é baseado nessas mesmas técnicas, porém com técnicas mais fáceis de entender. Quando eu digo técnicas mais fáceis de entender, são técnicas para que todas as pessoas entendam. Você não precisa ser um expert no mercado financeiro, porque eu traduzo isso para as pessoas comuns. E eu citei exemplos aqui: o médico, o advogado, o padeiro, o músico, a dona de casa, o pai de família. Então é um método que ensina baseado na metodologia de Value Investing, que é a metodologia em que todas as pessoas ganham, a investir de uma forma mais simples. Outra característica também é que você vai selecionar os investimentos. Então o método começar a investir seleciona as ações, isto é, os investimentos, com técnicas, e eu não quero ser redundante, mas eu vou utilizar novamente a palavra
fácil. Então são técnicas fáceis de entender. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui e aqui vai ficar mais claro para você. Então no método começar a investir, você compra investimentos, você adquire investimento de valor também, só com técnicas determinadas. E aí basta que você entenda essas técnicas. E automaticamente você vai acabar selecionando ações com técnicas que são fáceis de entender. E aí, claro, vai ser a mesma coisa. É uma metodologia em que 100% das pessoas também ganham, né? 100% das pessoas conseguem aprender a investir. Vou colocar tudo na tela aqui para você. Então é isso. Nós vimos a diferença entre Day Trade, entre Value Investing, e eu criei uma técnica baseada no Value Investing que eu chamo de método começar a investir. Se você quer saber mais sobre o método começar a investir, se inscreve no canal, acompanha meus vídeos, curte para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Eu sempre costumo falar que investir não é tabu. Todas as pessoas podem e devem aprender a investir. E aprender a investir tem que ser de uma forma simples para que todo mundo possa conseguir aprender através dessas técnicas simples, e também deve ser uma forma em que você não corra risco com o seu dinheiro, porque existem várias formas de você perder dinheiro investindo. E a gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para falar a verdade e valorizar. Aliás, o nosso dinheiro é a coisa mais importante, né? Ou uma das coisas mais importantes que a gente tem, porque a nossa vida depende do dinheiro que nós trabalhamos, que nós adquirimos, enfim. E quando eu falo que existem formas de perder dinheiro, eu não estou falando somente do day trade, tá? Que eu mostrei ali que 99% das pessoas perdem. Isso de verdade, tá? Segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, mais de 90%, quase todas as pessoas perdem dinheiro. Mas as pessoas perdem dinheiro também por não saber investir. Então aquela pessoa que deixa numa poupança, ou deixa num péssimo fundo de investimento do banco, ou até numa LCI, que eu citei aqui no começo do vídeo, ela também está perdendo dinheiro. Um grande abraço, deixa os seus comentários, as suas impressões e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.